Olá, sejam bem-vindos a mais Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia da Juliana Oliveira. Tudo bem, Ju? Tudo bom, João? Tudo bom, gente? Oi, ouvintes. Do Bruno Vieira Borges. Salve, Bruno, seja bem-vindo. Olá, João. Olá, Juliana. Olá, os nossos convidados, Pedro e Thaís. É uma honra estar de volta ao Corpo de Entrevistadores de Urbanidades. Que legal. Em várias ocasiões a gente teve a oportunidade de, aqui no Urbanidades, abordar como a cidade é um espaço de disputas, conflitos e tensões. E hoje trataremos de uma dimensão específica dessa disputa, que é justamente a dimensão sonora. Estamos muito contentes em dar boas-vindas aos pesquisadores Thaís Valentim, professora do Unisalles, e Pedro Marra, professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo, respectivamente vice-coordenadora e coordenador do Ateliê de Sonoridades Urbanas. Thaís, seja muito bem-vinda. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigada, João. É um prazer estar com vocês. Obrigado, gente. Também muito honrado de estar aqui no podcast de vocês, com a colega Thaís, para conversar sobre essas questões que são um pouco centrais do nosso trabalho, né, Thaís? Exatamente. Gente, eu vou começar pedindo para vocês apresentarem o Ateliê de Sonoridades Urbanas e falar um pouco sobre como se pesquisa o som. O Ateliê de Sonoridades Urbanas, ele é um grupo de pesquisa interdisciplinar que ele reúne gente de ciências sociais, comunicação, arquitetura, né? A Thaís dá aula no curso de arquitetura lá, né? No Unisalles, né? Gente da história, museologia, que está pensando a questão do som como um articulador das dinâmicas sociais e culturais. Parte muito de uma experiência de um grupo de pesquisa que eu e Thaís fizemos parte, da UFMG, o Centro de Convergência de Novas Mídias, né? Dentro do Centro de Convergência de Novas Mídias, a gente fez algumas pesquisas sobre a cidade, no caso era Belo Horizonte, e uma das questões que apareciam muito e que era um articulador das preocupações do grupo naquele momento era de como conseguir realizar pesquisa na cidade capturando a mudança, né? O que marca a vida urbana contemporânea é, por um lado, a diversidade, no sentido de que as metrópoles são espaços que abrigam diversos grupos, né? E o encontro dessas diversidades. Então, nesse sentido, esse encontro ele é produzido pelo movimento das pessoas na cidade. Acontece que uma questão é como é que a gente consegue, principalmente pensando aí em questões como planejamento, diagnóstico, participação, como a gente consegue capturar esse movimento, né? Porque o que está em movimento a gente não segura. Então a gente tentou, naquela ocasião, criar metodologias que conseguissem capturar esse movimento na cidade. A ideia do ateliê é muito essa também, né? De capturar o que acontece na cidade por meio dos sons. E os sons são um espaço privilegiado exatamente para segurar esse movimento, né? Porque o som é movimento. Então, de alguma forma, capturando os sons, a gente consegue ter acesso a rastros desse movimento. Então, a pesquisa parte muito de um exercício de fazer registros e gravações sonoras da cidade de forma a pensar esses sons como elementos constituintes das práticas culturais e sociais na cidade. A gente consegue entender também a delimitação dos espaços, né? A demarcação de territorialidades na cidade, sobretudo como essas fronteiras, que são também sonoras, no sentido de que um determinado território da cidade ele é delimitado pela área em que o som daquele território é possível de ser ouvido. Essas fronteiras também são móveis no sentido de que em determinados momentos esses sons são mais intensos, delimitando fronteiras mais vastas, e em outros momentos esses sons são menos intensos, menos presentes, e digamos assim, os limites territoriais
de alguma forma eles encolhem. É exatamente como o Pedro disse, né, que o som ele tem esse deslocamento, né, esse deslocamento do som, ele marca também um aspecto material e sensível do som, né, que é essencial para a gente entender essas disputas territoriais e uma questão muito forte nos trabalhos que a gente faz, que é a violência, né, como é que a violência ela é tratada justamente porque o som ele possui seus aspectos materiais e sensíveis. Isso está interligado com a dinâmica social de uma forma afetiva e técnica também, como forma estruturadora mesmo dessas práticas sociais e culturais que a gente trabalhou em alguns artigos. Essa é a deixa perfeita para a gente encaminhar a próxima pergunta, já que a gente está aqui para falar também sobre o artigo que vocês publicaram recentemente na Journal of Sonic Studies, Sonic Politics, Sonority, Territoriality and Violence in Urban Cultural Practice in Brazil. Nesse artigo, vocês exploram muito bem essa relação entre violência e som. E vocês ouvem 3 fenômenos sociais. E a gente gostaria de falar de cada um deles. Mas de início, a gente gostaria que, se possível, vocês explicassem para a gente as configurações dessa guerra santa sonora a qual vocês abordam. A gente chamou de Guerra Santa a guerra estabelecida no campo religioso entre uma prática festiva específica do Espírito Santo, que é o Congo, né? Em Minas Gerais a gente tem o Congado, tem os reinados, e no Brasil inteiro a gente tem também, mas com especificidades, né? Aqui no Espírito Santo é o Congo, que é uma festa popular muito conhecida, e que se configura muito por um cortejo, e esse cortejo ele passa pelos bairros onde esse grupo, que normalmente é um grupo familiar, que se estende para a comunidade e torna aquela comunidade um símbolo daquela festa, né? Então a gente tem várias comunidades que fazem essa festa do Congo. Uma delas, por exemplo, é o Congo do Santa Marta, que é do bairro Santa Marta, e um dos elementos muito fortes do Congo é o cortejo, né? Um cortejo, por exemplo, ele pode configurar um dos elementos estabelecidos nessa Guerra Santa, porque é o momento em que é uma festa religiosa, passa pelos bairros da cidade, se impondo, né, e demarcando os seus limites religiosos, mas ela tem passado por um momento de disputa com vários outros tipos de religiosidade, principalmente as igrejas pentecostais que se estabelecem nos bairros, onde essas festas já existem há muitos anos e já são estabelecidas há muitos anos. Então, a gente chama de Guerra Santa basicamente, essa disputa territorial através dos sons que é feita entre as festas do Congo, que é uma festa religiosa, né, da religiosidade popular, e essas igrejas neopentecostais que usam também do som como forma de disputa do território. Então a gente tem a tradição popular, né, a festa popular que existe há muitos anos, e essas igrejas que têm se instalado no bairro para compor um cenário de disputa através dos sons. E um dos momentos muito importantes da festa do Congo é o cortejo, né, que atribui certos pontos do trajeto numa dimensão simbólica que permite escutar essa hierarquia do som, né, a importância do som do Congo no espaço, como forma de demarcar aquele espaço e de dizer que aquele espaço faz parte da comunidade, né. E essa é uma das estratégias que o Congo tem para marcar a sua territorialidade, a música, as suas músicas, seus sons, os seus tambores, as suas danças, para dizer que aquele território pertence a ele, naquela Guerra Santa. Várias cidades ao redor do Brasil, elas são marcadas pelo som da guerra e pela desigualdade social que grita pela voz dos pedintes. Nesse contexto, o que seria uma zona audível e inaudível? Olha, a ideia do audível e do inaudível também a gente está, nesse artigo especificamente, a gente está remetendo ao trabalho do Daltrey, né? E ele coloca que na guerra
aprender a escutar no contexto da guerra muitas vezes é o que vai definir você ser morto ou não em campo de batalha, né? Mapeia então 4 zonas. Primeiro do audível e inaudível, que é aquele som que você até nota ele, mas você aprende a não notar, porque se você notar, você ficar notando todo o som de batalha ao seu redor, né? Você vai entrar no estado meio de paranoia, né? Sonora, vai estar em alerta o tempo inteiro. Então essa é a zona do audível e inaudível, aqueles sons que estão tão distantes que você prefere ignorar. Tem a zona da narrativa, que é aquela região que ainda está longe, mas não perto bastante para te afetar, para te atingir. Então você consegue criar histórias relativamente ricas em detalhes a partir dos sons, mas ao mesmo tempo aquilo não te deixa ainda completamente alerta, embora já tenha um estágio aí de alerta, porque a qualquer momento esses sons podem chegar para a próxima zona. É uma zona em que você está ali no meio do campo de batalha, então os sons passam a ser... Você suspende um pouco a sua cognição desses sons, a sua capacidade de criar histórias a partir dos sons, e já começa a reagir com relação a eles para, digamos assim, escapar dos perigos desse som. Então é isso, né? Você escutou um barulho de tiro, você abaixa. Zona tática, exatamente aqui. Você escutou um barulho de tiro, você abaixa, você se esconde. E muitas vezes, esse momento em que pensar demais pode ser problemático, porque pensar demais vai diminuir seu tempo de resposta. É um pouco isso mesmo, é você ter uma certa inteligência corporal, digamos assim, né, de escutar os sons, rapidamente interpretar de onde vem a fonte daqueles sons que podem te machucar e escapar desses sons, criar estratégia, criar táticas aí de fugir desses perigos. E finalmente tem a zona do trauma, que é o momento em que você é efetivamente acertado pelo som, né? Assim, uma bomba explode perto demais de você e você fica momentaneamente surdo, né? Ou então, mesmo nesse caso, você está no meio da linha de tiro e os sons da bala, ao invés de te fazer correr e abaixar e esconder, eles vão te assustar e te paralisar. Então tem a ver com essa coisa do impacto dos sons também, né? A zona do trauma. Isso para a guerra do Iraque. Mas o que é interessante nesse modelo é a ideia que está por trás dele, que é de como que a capacidade de escuta, primeiro a gente aprende a escutar o espaço, e nessa aprendizagem de como escutar o espaço, a gente aprende também como se mover e como estar nesse espaço. Tem aí um pouco a ideia do Steven Feld de acustemologia, de um conhecimento territorial que se dá por meio da escuta, de uma forma de conhecimento, de aprender o lugar onde se vive por meio da escuta, né? O que a gente percebe assim, ao longo das nossas pesquisas na cidade é que tem um pouco essa dinâmica também dentro da cidade, porque a cidade, embora não sejam riscos como os da guerra, né, a vivência cotidiana não seja como a da guerra, né, ela também é uma vivência cheia de perigos, né? A gente está andando na rua, tem que prestar atenção no trânsito para saber a hora de atravessar a rua. Aspectos físicos, né, e materiais, né, opressores. Mas tem uma série de estímulos, né, pessoas conversando com você na rua, que você tem que decidir se você conversa, se você não conversa. Isso vai determinar um pouco essa segurança na cidade também, principalmente em cidades como as nossas, que são marcadas por relações violentas, pelas diferenças sociais e tudo mais. Muitas vezes, por exemplo, você dá ouvidos a uma pessoa na rua que te pede uma direção, que te pede um endereço, que te pergunta onde fica determinada coisa, né, etc, etc, etc. Tem um limiar aí, tem um risco entre você ajudar um co-cidadão ou ser assaltado, né? Quando você está andando a pé na cidade, você não para nunca, né? Você pode até conversar com as pessoas, mas você não para de andar, né? Porque parar de andar é você de alguma forma se fragilizar
para esse tipo de abordagem, que pode ser uma abordagem violenta. E aí, quando a gente pensa, então, também essas regiões periféricas como São Brasil, né, tem sempre a questão dos conflitos armados em comunidades. Eu, por exemplo, aqui moro em Vitória, num bairro de classe média, mas que tem alguns morros ao lado, né? Então tem toda uma linguagem de fogos de artifício, tem momentos que você não sabe direito se é fogo de artifício ou se é barulho de tiro. A gente fica sabendo o que está acontecendo no morro de alguma forma, porque isso configura uma linguagem. Agora, a única certeza que a gente tem é que quando tem helicóptero voando, a polícia está atuando nos morros. Pensar um pouco essa escuta cotidiana na cidade é pensar que a gente está sempre numa zona tática, né? Onde a gente está ali, de repente, sons pouco intensos, mas muito próximos, podem configurar uma nova zona de trauma, porque exatamente essa abordagem do trombadinho, ou abordagem do batedor de carteira, né? E tudo mais. Aproveitando esse gancho do Pedro sobre zona tática, no artigo vocês defendem que o território ele nunca está conquistado, mas ele está em constante disputa. Então, dentro disso, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o conceito de cidadania insurgente e também como os movimentos sociais de luta por habitação, eles se valem do espaço sonoro para reivindicarem, muitas vezes estando em conflito com grupos políticos que têm muito mais recursos do que eles. Bom, a ideia de cidadania insurgente é uma ideia aí do James Holston, né? Que estuda um pouco movimentos sociais em São Paulo, movimentos por moradia e tudo mais. E eu acho que ele está bem ligado à ideia de potências políticas da violência, né? E muito da ideia de que a política é o espaço do diálogo, mas também é o espaço do conflito. E muitas vezes esse conflito ele acaba de maneira legítima chegando às vias de fato. E o que coloca, então, também uma possibilidade de a gente pensar formas legítimas de violência nas disputas políticas. O que ele está chamando de cidadania insurgente, que eu entendo, é pensar, por exemplo, as ocupações, né? Porque ela é insurgente porque, em última instância, ela está infringindo uma lei, que é a questão da propriedade. Quando você ocupa um espaço desocupado, ou um imóvel desocupado, ou quando se ocupa um morro, né, porque você não tem onde morar, quando você constrói seu casebre debaixo do viaduto, né, um lugar que em princípio não era um lugar para morar, tem ali uma ação que é, em princípio, ilegal, porque ela está infringindo leis, mas, ao mesmo tempo, é uma situação que está afirmando a cidadania. Essas pessoas que são invisibilizadas, que não têm onde morar, quando elas realizam uma ação dessas, que, em princípio, seria não cidadã porque contra as leis, na verdade, ela está falando assim, olha, eu sou um cidadão também, e as leis não enxergam a minha situação. Acho que tem um pouco a ver também com essa ideia, a ideia de partilha do sensível, né? A ideia de que a política se dá quando aqueles que são invisibilizados afirmam sua visibilidade, sua existência e requerem alguma forma de inclusão, né? Na verdade, o que eu ia dizer é justamente assim, né, essa dimensão revolucionária, né, desse som, quando ele, na verdade, ele tá ali infringindo uma lei, às vezes, mas ele, na verdade, ele não deixa de ser legítimo de alguma forma. E às vezes a gente tem que pensar também nessa legitimidade, não só na legitimidade, na viabilidade jurídica, mas também na forma como ele se impõe de uma forma legítima e revolucionária para sua própria existência, para sua própria resistência no espaço. Esse acirramento da polarização política ao longo da última década no Brasil rendeu uma série de exemplos de protestos, vaias, panelaços. Essa disputa, que era uma disputa política, ideológica, ela se tornou uma disputa sônica, né? Como vocês acabam tratando no artigo. Como que isso se relaciona nessas dimensões de violência e som que vocês tratam no artigo? Aí, inclusive, né, tem um outro artigo que saiu esse ano também, a gente trata um pouco mais sobre isso. Na verdade, é um artigo que eu escrevi com uma ex-orientanda minha, a Ana Beatriz,
que é exatamente sobre som de protesto e comício político. Basicamente, a gente tem que pensar o seguinte, né? Assim, o som sempre foi um artefato de reivindicação política. E o que a gente nota também é que os próprios espaços de ação política, né, os protestos, os comícios, as manifestações, elas também são espaços de disputa. A pauta de um protesto ela nunca está completamente fechada, ela também está em disputa, principalmente nas sociedades que a gente vive hoje. Quando a gente pensa, por exemplo, as manifestações anti-reforma da Previdência, contra a PEC do fim do mundo, etc., 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 convocadas pela esquerda, aparecem nas ruas para manifestar os grupos que chamam, mas também aparecem outros grupos adjacentes que têm alguns interesses em comum, mas outros nem tanto. Então, começa a existir nesses espaços uma disputa por qual será a pauta ou por como manifestar a pauta, e essa disputa se dá por meio do som. Então aí a gente pensa essa questão das cançonetas como forma de engajar as pessoas, as coreografiazinhas, né, também como forma de engajar as pessoas, né? A gente fica brincando com as coreografias dos verde e amarelo, né, e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que nas manifestações de esquerda, uma das coisas que mais engajam muitas vezes, né, os manifestantes são aquelas musiquinhas do Pisa Ligeiro, que tem uma coreografia de arrastar o pé, ou quem não pula é alguma coisa contrária àquela manifestação, que aí todo mundo pula também, né? Quer dizer, é o mesmo tipo de mobilização, um mecanismo motor sonoro para articulação social. A questão é que certas manifestações e certos protestos parecem ser mais afeitos a um uso do som que denota esse conflito que aí é até saudável, digamos assim, mas que não deixa de ser violento, que tem a ver com um grupo calar o outro, né, por meio do som, e fazer com que a pauta dele, a reivindicação dele se sobressaia dentro do protesto. A gente fala muito disso, né, dos momentos em que a manifestação soa como uma coisa só, ainda que soa em desincronia, mas que soa como uma coisa só, seja cantando uma mesma música e qualquer coisa assim, né, seja por uma massa sonora, né? Então o exemplo que a gente usa, por exemplo, foram as carreatas e os buzinaços pró-Bolsonaro na campanha de 2018, né? Mas também, né, essas musiquinhas, né, que a esquerda vive acionando, como Pisa Ligeiro, como, sei lá, quem não pula é golpista, quem não pula é fascista, tem esse caráter potencialmente totalitário, potencialmente aniquilador da política, nesse sentido de que impede as diferenças de se manifestarem. Por outro lado, a gente tem que entender também que as manifestações não são feitas só de uníssono, né? Tem muitos momentos que você tem diversos grupos, cada um cantando uma coisa diferente, né? E isso ficou muito claro, por exemplo, nas manifestações do Ele Não, né? As manifestações contra o Bolsonaro, que diversos grupos se reuniram, e quando você estava na manifestação, raramente você tinha a manifestação do uníssono, né? E aí é engraçado que nisso que parece uma bagunça, na verdade a gente está tendo ali uma transformação da manifestação em assembleia, né? E nada mais político e democrático do que isso, porque é um momento de incerteza e de indecisão sonora que, ao mesmo tempo, permite que qualquer um daqueles gritos, cantos, sons que estão ali presentes irrompam e contagiem os outros presentes. Tem aí uma questão de disputa. Acho que a ideia é um pouco essa também, de entender que a política ela não se realiza sem disputa, sem conflito. Conflitos que muitas vezes são resolvidos pacificamente, outras vezes nem tanto. Só acrescentar que, bom, essa pesquisa que o Pedro fez com a Ana sobre os protestos, ela fala um pouco sobre a questão da violência também, justamente assim, quando desse conflito como forma de apagamento da diversidade, e esse apagamento das diferentes vozes também é uma forma de violência, e que não é nesse espaço que a gente constrói a política, né? Justamente no espaço da diversidade. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil?
Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Ainda reiterando, né, as disputas sônicas no Brasil, a arquibancada é claramente um espaço em que isso fica evidente, né? As torcidas organizadas dos times de massa ajudam a desequilibrar jogos. Inclusive, algumas são chamadas de 12º jogador. E eu queria, se possível, da gente falar um pouco mais sobre essa pesquisa nas arquibancadas. E se possível, explicar, dentro das possibilidades, o significado cultural da vaia no Brasil, né? As Olimpíadas no Rio evidenciaram algumas diferenças culturais. E aí, só para citar 2 exemplos, na competição de salto com vara nas Olimpíadas do Rio, o francês Lavillenie foi muito vaiado, e ele era o favorito, e acabou ficando com a medalha de prata, enquanto o brasileiro Thiago Braz levou o ouro. E aí um exemplo oposto, na disputa de boxe entre um pugilista azerbaijano e outro cazaquistanês, o único brasileiro no ringue era o juiz, e a torcida decidiu então cantar em coro juiz, juiz, juiz. Nós, enquanto brasileiros, a gente até entende isso, mas como explicar isso para quem está fora desse nosso sistema, para quem não é brasileiro? Juiz é ótimo. É difícil, né? É difícil. Primeira vez que eu vi uma torcida torcendo pro juiz. O juiz, geralmente, ele é o cara que ele é execrado por todo mundo, né? Então, né, essa pesquisa é a minha pesquisa de doutorado, que eu fiz aí, inclusive, no programa de comunicação da UF. Enfim, eu pesquisei e pesquisa ainda, né? Na verdade, eu estou até transformando essa tese num livro no momento. Já tem aí uns 10 anos que eu pesquiso a torcida do Galo. E eu ainda dei essa sorte de pegar um pouco o Galo retornando da Série B e ganhando a Libertadores em 2013, né? Foi interessante isso. Embora eu não tenha conseguido gravar nenhum jogo da Libertadores propriamente dito, eu gravei alguns jogos da Copa do Brasil. Essa pesquisa, né, é uma ideia, tem uma ideia de trabalhar exatamente, testar um pouco essa ideia de que a torcida é o 12º jogador, dessa influência da torcida, né? Por um lado, você tem uma certa coisa que é quase que estatística, né? No histórico dos campeonatos brasileiros, quase todos os times, inclusive os que são rebaixados, têm um aproveitamento muito melhor em termos de desempenho esportivo, de pontos ganhos, em jogos frente à sua torcida com relação aos jogos fora de casa. Então tem um nexo muito importante entre o que acontece no campo e o que acontece nas arquibancadas, quase que uma sinergia. Então a minha pesquisa foi muito no sentido de, a partir desses dados, tentar levar um pouco a sério essa narrativa que as torcidas têm sobre si mesmos, de que elas ganham jogos, e entender em que circunstâncias isso acontece, né? Ou que tipo de processos e de afetos, né, de afetações que o som media aí na partida de futebol. Tanto da torcida com os jogadores, quanto as dinâmicas de articulação dentro da própria torcida, né? Porque aí essa é uma autonarrativa das torcidas que eu contesto bastante no trabalho, que é essa de que as torcidas estão sempre cantando em uníssono. E realmente, a gente pode dizer aí que, sobretudo nos jogos importantes, pode dizer que, sei lá, 70%, 80% do tempo, a torcida está em uníssono, cantando mais ou menos a mesma coisa, né? Mas a verdade é que isso não acontece o tempo inteiro. E muitas vezes, dependendo das circunstâncias, você pode ter, na verdade, aquele estado de balbúrdia que eu falei com relação às manifestações. Então, o som tem primeiro uma questão aí que é de mediar
e de funcionar como um artefato de articulação social da torcida dentro do estádio, nas arquibancadas. Você não tem uma torcida organizada só por time. Geralmente você tem várias presentes no estádio, cada uma com sua formação rítmica, com seu grupo percussivo, e eles tocando músicas diferentes, né? Então, qual desses grupos vai conseguir fazer com que o resto do estádio ecoe as músicas que ele está cantando, né? Então tem aí uma série de estratégias que são sonoras também. Agora, por outro lado, tem essa questão aí da relação torcida-atleta, né? Por meio do som. E eu gosto de tratar isso como uma performance, né? Entender que o jogo ele é constituído na relação entre as torcidas e os atletas em campo. Você tem uma performance atlética, que é aquilo que o jogador faz em campo, que está em exibição para a torcida, mas ele também tem uma performance torcedora aí, né? Que é aquilo que os torcedores na arquibancada fazem para os atletas em campo. Os atletas em campo como público dessa performance das torcidas. E a performance esportiva, então, vai ser um cruzamento da performance atlética com a performance dos torcedores, né? O resultado, de alguma forma, ele é um produto dessa interação. É um pouco a ideia de que, por um lado, né, a atividade esportiva, a atividade atlética, ela está muito ligada a essa coisa dos sons, né? Quando a gente pensa, por exemplo, aulas de aeróbica. As aulas de aeróbica são exercícios orientados por música, e um certo encadeamento de músicas favorece com que uma aula de aeróbica flua melhor. Como que, de certa forma, os sons oferecem um ritmo no qual o corpo, em atividade física, pode se agarrar para melhor desenvolver essa atividade física. Outra coisa que é importante a gente pensar é que os jogadores de futebol, quando eles estão lá nas categorias de base, um dos treinamentos porque eles passam é um pouco esse, de aguentar a pressão da torcida, aprender a não se incomodar com as vaias. O jogador, que muitas vezes é uma potência, um atleta de talento a ser lapidado, né? Ele não vai virar um grande jogador, um jogador de sucesso, exatamente porque, e vai ser dispensado muitas vezes, exatamente porque ele não consegue lidar com essa pressão, que é também sonora em campo, da vaia. A torcida tem esse duplo caráter de apoiar e de desromper essa atividade aí, né? E as vaias são uma das principais formas de desconcentrar, né? Quer dizer, a vaia ele é um som, ela produz um uníssono muito grande, porque a gente não precisa vaiar de maneira sincronizada para que as nossas vaias em conjunto não soem como uma única voz. Então você pega aí um peso de um Mineirão lotado, de um Maracanã lotado, 50 mil vozes vaiando, elas não precisam de estar em sincronia para produzir um uníssono, produzir um peso sonoro muito grande sobre os corpos dos atletas, né? Então eu imagino nesse caso aí que você falou do francês lá do salto com vara, e salto com vara não sei, né? Nunca pratiquei, mas eu imagino que deve ser uma atividade física que demanda muita precisão. Colocar aquela vara naquele ponto certinho que tem que colocar para prender, soltar na hora certa, fazer com que a vara não bata no sarrafo, né? Então esse cara ele não conseguiu se concentrar com o som da vaia. Ele precisaria do silêncio para se concentrar. E muitas vezes você vê certos torneios de tênis, inclusive, coíbem, né, a manifestação da torcida enquanto o ponto está sendo disputado. Exatamente como o som como algo que vai acabar com a concentração. A criação de um ambiente que atua diretamente sobre os corpos dos atletas. E aí, só para fechar assim, na verdade, eu queria inclusive destacar de como que, apesar de não parecer, as dinâmicas do estádio são muito parecidas com as dinâmicas dos protestos. Não é à toa que muitos dos cantos que a gente canta em protestos são cantos apropriados de cantos de torcida de futebol. É parecido no sentido das dinâmicas, dos processos, das técnicas, né? Daquilo que se faz com o som.
pensando um pouco nisso, nessa coisa, por um lado, da articulação, por outro, do convencimento corporal das pessoas a adotarem certas atitudes, mas por outro também na criação de um certo espaço propício no futebol para a vitória do time, né, nos protestos por mudança social. E na verdade, se a gente pensa, isso também tem muito a ver com as festas de maneira geral, com as expressões culturais de maneira geral, porque, inclusive, é uma das questões que a gente trabalha muito no Ateliê de Sonoridades Urbanas, que é a forma como o som nos afeta de uma forma intuitiva e compreensível, né? A gente entende a natureza daquele som e a narrativa que aquele som produz, mas também a forma mecânica e corporal como esse som nos afeta e que, muitas vezes, a gente reage a ele de uma forma não compreensível, de uma forma automática, às vezes. Então, essa natureza mecânica e material do mundo audível, que vai dizer que ele tem tamanho, peso, direção e que ele ocupa um espaço e um movimento, é o que vai nos dizer como o nosso corpo vai ressoar em relação a esse som e vai ocupar o espaço finalmente a partir desse estímulo recebido, né? Thaís, a gente perguntou para o Pedro como explicar a nossa vaia, né, para quem não é brasileiro. E nesse sentido, a gente nota um esforço seu de publicar sobre o congado em francês. E aí eu te pergunto, como explicar as disputas territoriais do Congo na escola francesa, no caso, cujos conceitos de memória e identidade já são amplamente debatidos? Bem, essa discussão sobre ocupação do território por meio dos sons, que é a discussão que a gente faz muito no Ateliê de Sonoridades Urbanas, ela não é tão difícil de ser compreendida em outras línguas. Agora, o que é muito difícil de ser compreendido é justamente a materialidade dessa tradição ancestral. Vou dar um exemplo muito claro em relação a isso, né. Na minha tese, eu falo muito sobre como as músicas do congado mineiro, que a gente chama de reinado, na verdade, elas ressoam e ocupam espaço e fazem daquele território um lugar de memória. Ok, isso é compreensível em francês, né, muitos estudiosos franceses também tratam sobre isso. Mas uma coisa que chama atenção é sobre significado mesmo do reinado do espaço comunitário enquanto espaço de produção de sentido, de produção de sonoridades. E aí, durante a defesa da minha tese, por exemplo, eu levei a rainha Conga de Minas Gerais e a família dela, a princesa na época, que é a atual rainha, para assistir, né, numa videoconferência com a Universidade Paris 3. Então, eles estavam lá e participando do processo todo, e no momento final eu chamei essas pessoas para o vídeo e apresentei e falei: olha, o sentido daquelas narrativas sobre a rainha Conga foi construído em conjunto com a rainha Conga, que é essa pessoa que está aqui, né, que vos fala e que está se apresentando, enfim. Então eles conheceram a guarda e a primeira pergunta que eles fizeram, não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação que me deixou bem surpresa, embora eu não devesse ficar surpresa na altura do campeonato com isso. Eles disseram: "Nossa, mas ela existe mesmo". Então, quer dizer, o reinado existe mesmo, assim, o sentido de um reinado existe mesmo, um sentido de um grupo, de uma comunidade, de uma família que produz essa tradição ancestral, que produz essas sonoridades, que passa por meio de experiências cotidianas, esses sons, essas músicas, isso existe mesmo. Falei: "Bom, né, eu não estava inventando nada na tese, obviamente. Não foi uma brincadeira a minha tese. Eles existem e o sentido parte deles, das experiências deles. Então, sim, ela existe, ela é uma rainha, ela é percebida como uma rainha, ela é não só aceita, como ela tem toda a autoridade de uma rainha. E aí é ela que vai transmitir, através das suas experiências e através da sua concepção de ancestralidade, o conjunto de trabalhos, de rituais, de músicas e de cantos que a gente entende enquanto congado hoje.
Então, entender a ocupação do território por meio dos sons, eles entendem, mas entender a complexidade de conhecer uma comunidade e chamá-la de reinado, um grupo que produz esses sons, foi difícil, realmente. Foi preciso mostrar mesmo, assim, não só desenhar, mas mostrar, olha, o reinado existe, são pessoas, são eles que produzem isso tudo. Mas me deixou bem feliz, assim, porque afinal de contas tudo isso existe por conta deles e a minha própria tese só existe por conta deles. Então eles se mostraram e validaram muita coisa durante a apresentação. Nossa, incrível. É isso, eles vão entender o resultado disso, né? Eles vão entender o que o Congo faz e o que o Congo faz. A Gabriela tá querendo falar também. Gabriela tá aqui. Né? Primeiro podcast da Gabriela. Verdade, primeiro podcast. Mas enfim, o resultado final eles entendem, assim, o impacto das músicas do reinado na territorialização, enfim, como eles produzem isso, mas o processo de construção de um reinado, de manutenção de um reinado e de reexistência de um reinado é bem difícil para ser compreendido, assim. Gente, em nome de toda a equipe do Urbanidades, de todas as pessoas do Urbandata, eu agradeço a oportunidade de ter participado dessa entrevista. João e Juliana certamente também gostaram muito. É um tema que me interessa bastante, então eu deixo esse final para vocês darem uma última palavra para a nossa audiência, e é isso. Quero agradecer todo mundo aí, gente. Muito obrigado pela oportunidade pra gente, porque até isso, né? A gente é um grupo de pesquisa que está começando e é bom ter esse tipo de inserção e formas de divulgação. Muito obrigado a vocês. Bom, reiterando o que o Pedro disse, eu queria mais uma vez agradecer pelo convite em nome do Ateliê de Sonoridades Urbanas. Para a gente é um grande prazer poder discutir um pouco mais sobre as pesquisas que a gente elabora no grupo. Temos muitos outros temas relativos às sonoridades urbanas que estão sendo desenvolvidos. Temos o nosso site que acabou de ser lançado, né, do Ateliê de Sonoridades Urbanas. Enfim, tem várias pesquisas em andamento e para a gente é muito importante falar sobre elas, discutir sobre o tema das sonoridades, estabelecer laços com pesquisadores que estão também pensando, né, sobre questões urbanas, das quais o som faz parte. Então, deixo mais uma vez o nosso agradecimento e convite para futuras conversas e troca de figurinhas com o grupo do Urbanidades. Esse episódio foi editado por Bruno Vieira Borges. Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.